Olá para todos e vamos a mais um estudo. No Brasil, perante Deus, só é considerado casado quando o casamento foi feito em um cartório, sendo que o cartório nem existia na Bíblia. Vamos ver o que diz a Bíblia. Eu já postei alguns vídeos aí há tempos atrás sobre casamento e algumas pessoas questionam isso. Na Bíblia não existia cartório. E agora, a Bíblia tem resposta? Tem sim. A Bíblia tem a resposta acerca do casamento e é isso que vamos ver agora. E se gostar, embaixo de você tem um botão, clique em gostei e se inscreva se não for inscrito para chegarmos a 100 mil inscritos. Falta pouco. O que constitui um casamento? Quando o casamento é oficializado? Embora a Bíblia não nos dê uma resposta clara, mas, analisando, podemos chegar a uma conclusão. Alguns acham que é durante a cerimônia na igreja, outros acham que é quando o casal tem a primeira relação sexual, outros acham que é quando um casal passa a morar juntos, e outros acham que é quando o casamento é feito no cartório. A mais convincente é o casamento no cartório. Aqui no Brasil, um casamento só é oficializado em cartório. Só assim é considerado casamento. Mesmo nos tempos bíblicos, o casamento tinha uma forma de oficializar, de acordo com a lei judaica local ou com a cultura local. Aqui no Brasil, o casamento no cartório é a prova que a pessoa é casada. Quem não foi casado no cartório, perante a lei, não está casado. Em Romanos 13, diz que devemos ser submissos às autoridades, obedecer às autoridades. No Brasil tem lei para tudo. E acerca do casamento, é constituído no cartório. Todos os países podem não ter a mesma lei, mas podemos ver que nos tempos bíblicos tinham as suas formas de oficializarem um casamento. Até hoje, o casamento judaico é feito de acordo com a cultura local desse momento. Mas se um casal judeu se casar no Brasil, se não for em cartório, perante nossa lei, eles não estão casados. Vamos ver como era o casamento na cultura judaica para melhor compreensão. Quando Rebeca casou com Isaac, ela declarou diante de várias pessoas acerca de sua decisão. Então eles a abençoaram. Gênesis 24, verso 58, lá diz assim: E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? Ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o seu servo, e o servo de Abraão, e os varões, e abençoaram Rebeca. Note que no verso 59 deixa claro que tinha várias pessoas naquele local, tinha várias testemunhas. E ela confessou diante das testemunhas que consentiu ir com Isaac. Quando Boaz se casou com Ruth, ali estavam anciãos e algumas pessoas como testemunha. Ruth 4, verso 10 e 11. No verso 11 diz: E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. Está vendo? Tinha a forma de oficializar, de acordo com a cultura daquela época. Da mesma forma que o divórcio nos tempos bíblicos era dada uma carta como prova que a pessoa estava se divorciando. Então existia uma prova da separação, um papel. Mateus 19, verso 7, Deuteronômio 24, verso 1. Se baseando nisso, até podemos acreditar que no casamento também era dado alguma carta que provasse que eram casados.
E no Brasil, então, como o casamento é oficializado? Aqui no Brasil, a cerimônia na igreja não oficializa o casamento. A frase do padre ou do pastor, "Eu vos declaro marido e mulher", não oficializa o casamento. Note que no casamento de Rebeca com Isaque, primeiro formalizaram o casamento com várias testemunhas, de acordo com a tradição daquele lugar, e depois foram abençoados. Se a pessoa se casar somente no cartório, estará casada da mesma forma, pois é feito na presença de um juiz e de testemunhas, e por lei tem a certidão de casamento e fica registrado no cartório. Ela é casada. Se porventura o casamento for feito somente na igreja, não estarão casados. Viver com alguém não é considerado casamento. Achar que o casamento é oficializado na relação sexual, isso também é pecado de fornicação. Se a relação sexual entre solteiros fosse considerado casamento, a Bíblia não consideraria esta prática pecado. 1 Coríntios 7 fica provado que a relação entre não casados é fornicação. A Bíblia trata como fornicação. 1 Coríntios capítulo 5 também tem um exemplo do rapaz que tinha relação com a sua madrasta. E ele estava em pecado de fornicação. Paulo chamou isso de fornicação. E a relação entre não casados não é casamento, é pecado de fornicação. Se não fosse pecado, se fosse casamento, a Bíblia não chamaria de fornicação. Então, mais uma vez, fica claro que é necessário formalizar o casamento para depois ter relação sexual. Toda relação sexual entre não casados é pecado. Relação sexual entre namorados é pecado de fornicação. Se um for casado e o outro solteiro, um comete fornicação e o outro adultério. Se os dois for solteiro, os dois cometem fornicação. Se os dois forem casados e a relação não é com seu cônjuge, é com outra pessoa, os dois cometem adultério. Só não é pecado a relação sexual entre pessoas casadas e aqui no Brasil, casada em cartório. Fora disso é pecado. O casal que veio para o evangelho assim, né, deve procurar um cartório, conversar com o seu cônjuge, explicar para ele a importância do casamento para convencê-lo ou convencê-la, né, acerca da necessidade do casamento para oficializar. Até mesmo porque muitas igrejas evangélicas não aceitam pessoas não casadas como membros. Não pode tomar ceia, não pode participar, não pode cantar, não pode tocar, não pode fazer nada, né? Ela não pode participar até que ela oficialize a relação. Né? Muitas pessoas já me perguntaram no canal acerca disso, que às vezes um cônjuge não quer, né? Deve conversar, tentar convencer a pessoa e explicar a importância do casamento. E ir para o cartório e casar. É isso aí. Dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.